Bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No evangelho de hoje, vocês vão ouvir assim: Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado, conforme seu costume. De sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, e Jesus leu assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro e entregou na mão do ajudante, sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Meu irmão, minha irmã, terminou a Jornada Mundial da Juventude. Eu estou aqui em Finisterre. É o fim da Terra. É o limite, é o ponto mais ocidental do continente europeu. Naquela direção está o nosso querido Brasil. De um lugar parecido como esse, partiram homens e mulheres também, mais tarde, muitas pessoas, consagrados, sacerdotes, porque receberam uma unção, receberam uma missão. Uma leitura errada da história, principalmente dos colonizadores portugueses, é simplesmente associar isso à ganância, ao desejo de riqueza, a aumentar o poder do Império Português. Tudo isso pode ser verdade, mas a gente não pode desassociar da história da Igreja Católica, a história da fé de um povo que também os levava. Se não fosse assim, para que levar padres? Para que levar franciscanos dentro da nau? Para que celebrar uma missa assim que chegaram numa terra desconhecida? Para que chamá-la de terra de Santa Cruz? Certamente existe uma profecia sobre o nosso Brasil. Uma profecia de bênção, uma bênção de Deus. Deus, na sua divina providência, assim o quis. Precisamos fazer tesouro dessa história do nosso Brasil. Precisamos redescobrir essa história que foi tão mal contada durante décadas nas escolas. Foi por acaso, foi sem querer, vieram para fazer negócio, escravizaram, não escravizaram. É necessário redescobrirmos a história do nosso próprio Brasil, porque também é a minha e a tua história. Porém, o que eu quero te falar hoje, meu irmão, é que o Evangelho que acabamos de ouvir fale para você, assim como para aqueles homens 500 anos atrás. Deus nos deu uma missão e nos chama para ir mar adentro, avançar para águas mais profundas, ir a terras desconhecidas, corações desconhecidos, pessoas que você ainda não conhece, aos quais você precisa anunciar a palavra, porque eles têm necessidade de receber a sua luz. Os índios que estavam lá no Brasil receberam o primeiro anúncio da palavra, e temos hoje o grande santo José de Anchieta, que traduziu a Bíblia na língua deles, para que eles pudessem conhecer a plenitude da verdade, não mais adorando os elementos da natureza ou as forças da natureza, mas conhecendo aquele que criou todas estas coisas. E eu e você também somos chamados a fazer o mesmo. Há muitas pessoas que adoram dinheiro, o poder, adoram a capacidade de fazer as coisas, adoram às vezes até coisas boas, mas mesmo uma coisa boa, sendo coisa boa, é somente uma coisa, não é Deus. Que possamos com audácia, como aqueles homens de 500 anos atrás, ir e anunciar, avançar para as águas mais profundas dos nossos relacionamentos, dos nossos conhecimentos. O mundo precisa da luz dos cristãos. O mundo está sendo engolido por sombras e trevas espessas. Meu irmão, minha irmã, é hora de se levantar. É hora de se decidir por Cristo. É hora de fazer o hoje que Jesus falou acontecer na nossa vida. Hoje, Senhor, tomo posse da Tua palavra. Hoje, Senhor, vou mar adentro. Hoje, Senhor, vou anunciar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.